E Ele vem, e o tempo está próximo. E que nós possamos estar preparados para essa volta. Nós possamos estar prontos para a volta de Cristo, porque com Ele eu quero morar. Se você quer morar com Ele, nós devemos estar ali dignos para o dia da volta do Senhor, dignos para que Ele possa nos levar com Ele. Então vamos adorar Ele, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há fôlego, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, aleluia, Ele vem. Oh Deus, nós esperamos por Ti, Senhor, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem.
está voltando. Glória ao Senhor. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Santo é o Senhor. Podem vos assentar, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bom tê-los aqui conosco nesse domingo, nessa manhã, na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar onde os irmãos, onde nós poderíamos estar nesta manhã. Tem uns salmos que eu gostaria de estar falando com os irmãos. Põe o 11, por favor. Que é um salmos que eu gosto muito, aliás, todo o Salmo 119, que tem ele 176 capítulos, eu gosto muito, que é uma mensagem de completa adoração do rei Davi ao nosso rei supremo, ao nosso Senhor Deus. E ele escreveu aquele versículo ali, e eu gostaria que toda a igreja falasse junto comigo: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vamos repetir? Está muito fraco. Vamos repetir um pouquinho com mais força, com um pouquinho mais de intensidade. Guardei no versículo 9, como estava marcado ali, Davi também escreveu: como poderá manter puro o seu coração, o jovem, o adolescente, o adulto, o ancião? Como ele poderá manter puro o seu coração? Observando os seus caminhos e andando segundo a vontade de Deus. Porque esse lugar hoje eu posso afirmar e garantir que é o melhor lugar que você poderia estar. Porque sabe onde nós poderíamos estar aprendendo a esconder a palavra do nosso coração, a palavra do Senhor? Aqui na casa de Deus. Não existe outro lugar onde nós vamos aprender a esconder a palavra de Deus. E sabe como nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração? Nós só guardamos, nós só escondemos, nós só protegemos aquilo que é extremamente precioso para nós. Aquilo que não tem valor, a gente coloca em qualquer lugar, a gente joga fora, a gente não dá importância, mas nós só guardamos, nós só escondemos aquilo que tem valor para nós. Haja visto quando nós temos bastante dinheiro, nós fazemos o quê? Nós guardamos ele no banco, porque sabemos que ali é um lugar onde tem segurança. E é onde, quando eu precisar, eu posso ir lá recorrer. Então, guardar a palavra do Senhor, esconder a palavra do Senhor no nosso coração, nós só aprendemos aqui na casa de Deus, porque por isso é importante estar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitar que os irmãos estão em pé,
Em Marcos 14, nós vamos estar lendo do 32 ao 42. Marcos 14, vamos estar lendo do 32 ao 42. Nós temos um visitante também, o nome dele é Luciano. Quem que é o Luciano? Faz um sinal aí com a mão. Deus abençoe, Luciano, seja bem-vindo, esse lugar é seu. Sinta-se à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Marcos 14, do 32 ao 42. Hoje é um culto de ceia e o título da mensagem é Preparados para carregar a cruz de Cristo. Preparados para carregar a cruz de Cristo. Vamos estar lendo? Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantam-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é sempre viva e eficaz, ela nunca volta vazia. Por isso nós te pedimos que fale aos nossos corações agora, que nós possamos aprender nessa breve reflexão da sua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que possamos, ó Deus, examinar a nós mesmos, como diz a sua palavra nesse culto de ceia, e saber como nós estamos carregando a cruz que o Senhor propôs a cada um de nós. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, eu oro em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Após Jesus celebrar a ceia com seus discípulos, ele foi até o jardim do Getsêmani, como nós acabamos de ler, e ele estava ali com os seus 11 discípulos, juntamente com ele, e ele repartiu o grupo. Ele deixou 8 discípulos ali na entrada do jardim e continuou caminhando um pouco mais. E quando chegou a um determinado lugar, ele repartiu o grupo de novo. Ele deixou Tiago, João e Pedro ali em um determinado lugar e disse a eles, fiquem aqui, vigiem, orem, que eu vou um pouco mais adiante e vou estar orando ali também. Ou seja, Jesus foi com seus discípulos até o Getsêmani, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito claro para estar naquele lugar, ele tinha um objetivo a fazer ali e ele dividiu, ele compartilhou com seus discípulos aquele momento tão difícil na vida do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Ele sentia sobre ele, naquele momento, todo o peso do pecado da humanidade. Ele sentia naquele momento toda a dor que ele iria ter que suportar durante todo o Calvário, durante toda aquela situação de chibatadas em suas costas, de coroas de espinho, de espada atravessando o seu corpo, de cuspiram na face dele, zombaria
que fizeram com ele, bateram com um caniço na sua cabeça, mesmo ele estando com a coroa de espinho, e ele sabendo por tudo aquilo que ele iria passar, era um momento de profunda dor. E ele, além de orar, ele pediu para os seus discípulos: me ajudem em oração, me ajudem porque eu estou sentindo que é chegada a hora e eu preciso, mais do que tudo, estar preparado. Jesus, na noite em que ele foi preso, ali naquele lugar, no Getsemane, ele chamou os seus discípulos e disse a eles: orem e vigiem, não somente por mim, para me ajudar em oração, mas para que vocês também não caiam em tentação. Ou seja, é muito significativa as palavras do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo para os seus discípulos naquele dia. Sabe por quê? Porque mesmo ele alertando os seus discípulos, mesmo ele já tendo falado com Pedro, horas antes, se os irmãos lerem todo esse capítulo de Marcos, ele já tinha falado com Pedro e alertado a Pedro: Pedro, Pedro, Simão, Simão, o diabo tem lhe pedido para que penere você, trate com você assim como o trigo. Mesmo ele já tendo falado com Pedro uma vez, pela segunda vez ele disse: orai e vigiai para que não caiais em tentação. Mesmo assim eles não tiveram essa força, não tiveram esse comprometimento, não tiveram essa perseverança, não tiveram aquele feeling de tudo que estaria prestes a acontecer, não vigiaram, não oraram, não ouviram a voz do Mestre, e fatalmente, os irmãos conhecem bem a história, que depois Pedro, os discípulos todos fugiram, e Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Mas certamente, essas palavras de Jesus ali para os seus discípulos no Getsemane, ela soa aos nossos ouvidos, aos nossos corações, hoje, como um sino retumbante, de forma bem alta e audível aos nossos ouvidos. Como se ele falasse o nome de cada um de nós. Wilson, fique atento, vigie, fique em oração, porque o diabo, vosso adversário, está em redor, te buscando, bramando, buscando você, querendo te tragar assim como faz um leão. É como se ele estivesse falando o nome de cada um de nós que aqui estamos, da mesma forma que ele falou com os seus discípulos. Jesus sabia que ele precisava de orar. Jesus sabia que ele iria enfrentar a cruz. Jesus sabia que ele precisava estar melhor preparado para aquela situação. E a pergunta que eu faço a cada um de nós nessa manhã é: como nós estamos preparados para carregar essa cruz de Cristo? Como nós estamos preparados para carregar a cruz de Cristo, essa cruz que o Senhor nos propôs, que cada um tem a sua cruz e cada um vai carregar a sua cruz? Como nós estamos preparados, ou como nós estamos nos preparando? Jesus, naquela ocasião, ele mostrou aos seus discípulos que a primeira coisa que nós precisamos ter, irmãos, para carregar as nossas cruzes, está ali no versículo 32, é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Sabe por que Jesus deixou os seus discípulos, mesmo os 3 mais próximos, Tiago, Pedro e João, em um determinado lugar, e foi mais adiante orar sozinho? Porque ele sabia que quando ele estivesse enfrentando a cruz, ele também estaria sozinho. Eu acho interessante que tem muitas pessoas que vivem falando que não é pecado isso e não é errado. Mas tem muitas pessoas que vivem falando: ô irmão fulano, ore por mim. Irmão, estou passando por uma dificuldade, ore por mim. Irmão, ore por mim, lembre-se de mim quando o irmão estiver orando de manhã, de madrugada, de noite. Não que isso esteja errado, que a Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros. Mas a primeira pergunta que a pessoa deve se fazer é o seguinte:
o irmão fulano tal vai orar por mim, mas e eu? Eu estou orando por mim mesmo? Às vezes o irmão está orando por mim e eu não consigo orar. Tirando a questão daquelas pessoas que estão fracas espiritualmente, longe dos caminhos do Senhor, essa sim, essa nós temos que orar todos os dias e fervorosamente por essas pessoas. Mas aqueles que estão na casa do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, o que essas pessoas têm que fazer? Orar por elas, assim como o nosso Jesus nos ensinou. Muitas pessoas querem receber oração, mas não têm uma vida diária de oração. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Que na hora de levar a cruz, o irmão pode orar por mim, mas a responsabilidade de levar a cruz de Cristo é minha. Cada um vai levar a sua cruz. Eu não tenho como dividir a minha cruz com a minha esposa. Eu não tenho como dividir a minha cruz com o meu pastor. Eu não tenho como falar com ele. Eu vou pegar na ponta da cruz aqui, pega aí nos pés e me ajude a caminhar e carregar. É por isso que Jesus disse, cada um tome a sua cruz e siga-me. Esse evangelho fácil, barato, sem responsabilidade, sem comprometimento, esse evangelho sem obediência única e restrita à palavra de Deus que nós temos acompanhado aí fora, não é um evangelho que provém da cruz de Cristo. Esse evangelho de portas largas, que pode tudo, que pode fazer tudo, que é tudo liberado, não é um evangelho que vem da cruz de Cristo. O evangelho que vem da cruz de Cristo é um evangelho no qual o Senhor Jesus passou aqui. Lutas, perseguições, aflições e até mesmo morte, e morte de cruz. Irmãos, muitos, não poucos, pensam que o cristianismo, nós ficamos naquela assim, né? Jesus falou para nós vigiar e orar, mas nós vigiamos da forma errada, né? Nós ficamos olhando assim, vamos vigiar, vamos olhar. E aí a gente vai vendo o que está acontecendo no mundo. Não, agora eu preciso orar mais, que veio a Covid-19 e esse é um dos princípios que está na palavra de Deus, de pestes e tudo mais. Vamos orar. Ó, a tecnologia aumentou, vamos orar agora, porque Jesus pode voltar, ele está às portas, ele vai me encontrar e eu não vou estar preparado. A gente fica olhando e vigiando de forma errada. Quando Jesus fala vigiar e orar, é para que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível na tua palavra. E eu fico, irmãos, o meu coração ele chora quando nós voltamos nos cultos de quarta-feira e nós não vemos a presença da igreja orando aqui. Sabe por que chora? Porque a única forma de nós termos uma vida cristã sólida, madura e na presença de Deus é através da oração e da leitura da palavra. É impossível eu ter uma vida cristã forte, robusta e verdadeira, preparada para o dia mau, sem a leitura da palavra e a oração. E foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Vigiai e orai, por quê? Porque a carne é fraca e para isso o espírito tem que estar pronto, ele tem que estar fortalecido. A oração é a forma que Deus nos deu para nos preparar. E isso é bíblico. Daniel, antes de passar pela prova, ele orava quantas vezes? 3 vezes. Quando ele estava na prova lá na cova dos leões, o que ele fez lá na cova dos leões? Ele orou lá na cova dos leões. Elias era um homem que orava muito, enfrentou os 400 profetas de Baal, um poder fantástico de Deus derramando fogo naquele lugar, viveu um momento de decepção, de tristeza profunda, de depressão. Ele saiu, foi parar lá numa caverna. Quando ele estava lá dentro da caverna, o que ele fez?
orou a Deus. Jonas foi enviado para ir lá para a cidade de Nínive, desviou do caminho, pegou outro barco para uma direção contrária, foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe. Quando ele estava lá no ventre, lá no estômago, lá dentro da barriga do grande peixe, o que ele fez? Orou. Jesus, antes de começar o seu ministério, fez 40 dias de jejum e oração. Jesus, antes de enfrentar a cruz e a crucificação, o que ele fez? Orou. O que a Bíblia nos ensina e fala para nós? Orai sem cessar. Não tem como. Se nós quisermos estarmos preparados para levar a cruz de Cristo, é orar. Para carregar a cruz é com muita oração. Segundo, como nos preparar para levar a cruz, versículo 34, vigiando. Quando Jesus falou para os seus discípulos para eles vigiar, eles estavam passando por um período que seria o período mais difícil, os momentos mais difíceis daqueles que os discípulos iam enfrentar com Jesus após 3 anos e meio de caminhada. Um período mais difícil, o período mais sombrio, que era o período da separação, que Jesus iria ser crucificado e eles iriam ficar sem o seu mestre. Recentemente eu li um relato de um pastor, de uma história que aconteceu ali em Istambul. Tinha um rapaz chamado Zabat, e ele estava do lado de fora de um prédio e ele observou que era um condomínio residencial e tinha uma criança que vira e mexe, ela ia lá na janela daquele condomínio, no 2º andar. E ele ficou olhando e falou, será que não tem ninguém olhando aquela criança? E ele começou a vigiar aquela criança. Ele chegou mais para perto e vigiar, temendo o quê? Que aquela criança ia pular, porque não tinha ninguém olhando a criança. Adivinha o que aconteceu? A criança pulou. Quem que estava lá embaixo esperando a criança com os braços assim? Os Zambalates. O que aconteceu? Salvou a criança. Essa mesma ilustração e essa mesma história acontece com cada um de nós. Quando foram entrevistar ele, como que ele tinha visto, como ele tinha percebido, ele disse que ele viu a situação e começou a vigiar. É o que acontece com as nossas vidas nos dias de hoje. Se nós não vigiarmos assim como Cristo falou para os seus discípulos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com os olhos espirituais, e para ter olhos espirituais é só através da oração. Quem não ora não tem olhos espirituais, irmãos. Não tem como eu me alimentar só do que vem na carne, só do que vem do mundo, só do que vem das mazelas do diabo. Não tem como e ter os olhos espirituais. Eu só consigo vigiar com os olhos espirituais e com eles bem abertos. Muito bem abertos. Ele só conseguiu salvar aquela criança porque ele estava com os olhos abertos. É impressionante como nós, nos dias de hoje, estamos cometendo os mesmos erros que os discípulos cometeram há mais de 2000 anos atrás. Sabe por quê? Nós temos a palavra do Senhor, nós temos aquilo que Ele nos orienta, nós temos visto tudo o que tem acontecido no mundo e muitas das coisas que está na palavra do Senhor que iria acontecer nos últimos tempos, tem acontecido nos nossos dias. E mesmo a gente vendo toda essa situação, nós estamos em um sono profundo espiritual. Um sono espiritual profundo. Percebam os irmãos que, olha como Jesus vigiava e orava. Ele estava ali por 40 dias, jejuando e orando, antes do ministério. Imagine como ele estava debilitado fisicamente.
A primeira tentação que o diabo deu para ele, e ele usa isso contra nós, o diabo, que ele é esperto, ele é astuto, a primeira coisa que ele faz para nós é nos dar aquilo que nós estamos querendo muito, que nós estamos precisando, que nós estamos com os olhos arregalados. Então o diabo falou, opa, ele gosta disso aqui, então vamos por aqui que ele vai pegar. A primeira coisa que ele deu a Jesus, sabendo que Jesus estava debilitado fisicamente, era o quê? Faça com que essas pedras transformem em pães. Mas Jesus, vigiando toda a situação, Jesus enfrentou ele na palavra. Ou seja, Jesus estava fraco, debilitado fisicamente, mas a sua sensibilidade espiritual estava aguçada. Sabe por quê? Oração e vigiando. Oração e vigiando aquilo que o inimigo estava tramando para destruir a sua vida. A atual geração de cristãos, nas qual nós todos, e eu também, estamos inseridos, é uma geração de cristãos indolentes. É uma geração de cristãos desatentos, desapercebidos com tudo o que está acontecendo. É por isso que na maioria, o pessoal, e aqui não é assim, e glória a Deus por isso, que aqui não é igreja de portas largas. É por isso que na maioria, as portas são largas, aí enche. Por quê? Pode isso, é permitido isso, faz aquilo outro, e aí se torna essa geração de cristãos indolentes, descomprometidos, completamente desconectados com a batalha espiritual que nos cerca. Totalmente longe, pensando que tudo que está acontecendo é natural, que tudo que está acontecendo não vai trazer à tona o juízo de Deus na terra, e logo, não muito tarde, nós vamos ouvir, como nós cantamos aqui, o toque das trombetas, aqueles que forem subir, tá? Só ouve o toque das trombetas aqueles que vão subir. Se você não ouviu o toque da trombeta, meu irmão e minha irmã, é porque ficou. Esse louvor, quando nós cantamos, ouço o toque da trombeta, o meu nome a chamar, só vai ouvir o toque da trombeta dos anjos de Cristo, aqueles que forem salvos, e vai morar com ele no céu. Muitos estão desatentos e vão sofrer o juízo de Cristo, o juízo de Deus aqui nessa terra. Terceiro, para terminar, está no versículo 38, aceitar a vontade de Deus. Às vezes, nós queremos que as coisas saiam da maneira que nós queremos. Eu acho interessante que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos, né? Pai nosso dos que estais no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí, mas se nós pudéssemos orar, e aí eu falo por mim, se eu pudesse orar, eu mudaria essa frase. Eu oraria e falaria assim, que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Nós muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade e não nós fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes nós invertemos as coisas. Jesus, quando ele estava ali, nós acabamos de ler, ele falou Abba Pai. O que significa Abba Pai? Paizinho, meu paizinho. Jesus se colocou como se estivesse nos braços de Deus. É como se nós estivéssemos com o nosso filho, aquele que não tem quase entendimento nenhum, e o nosso filho não sabe o que é bom para ele, e nós, como pais, sabemos, e Jesus se colocou ali nos braços de Deus e falou, Paizinho, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Mas se nós pudéssemos, nós pediríamos diferente. E aí eu falava para o Senhor, estou falando eu, tá? Se coincidir com algum pedido dos irmãos, é porque coincidiu. Mas aí eu falaria para o Senhor, Senhor, me dá uma boa poupança, porque eu não quero levantar mais cedo para trabalhar.
Ou não? Ou quem aqui gosta de trabalhar? Irmãos, nós trabalhamos porque precisamos. Porque quem aqui recebesse todo dia não, que aí já é demais também, né? Mas todo mês, uma vez por mês, o salário que você recebe hoje, ou o dobro do que você ganha hoje, sem precisar levantar cedo, pegar a condução, aquela labuta, aquela correria, aquela loucura. Quem aqui sairia para trabalhar de manhã? É ruim de sair, irmãos. É ruim de sair. Deus, além disso, eu quero um carro. 0, que não preciso pagar IPVA nem nada. Uma casa que, ó, daquela casa, com quartos, vários quartos, banheiro. Eu quero saúde para viver pelo menos, no mínimo, 120 anos, igual Moisés. Quem aqui quer morrer? Irmãos, olha como seria a nossa oração. Vocês perceberam que a minha oração até agora só foi uma oração pedindo para mim? Uma oração egoísta? Uma oração segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus? Agora, nós não pediríamos isso? Aí é cada um. Eu tenho certeza que a minha oração, pensando em mim, seria essa. Mas é por isso que a vontade de Deus é diferente. E às vezes a vontade de Deus, ela parece ser ruim para nós, né? E nós falamos assim, né? Ó, eu vou pelo que está acontecendo. Eu vou pelo que está acontecendo. Eu estou fazendo isso daqui. Se estiver dando certo, é porque é da vontade de Deus. Se der errado, é porque não é da vontade de Deus. Quem disse que às vezes quando nós estamos passando por determinadas situações nas nossas vidas, mesmo que sejam situações adversas, ela não é da vontade de Deus? Você já pensou na história, na vida de José? Vendido pelos irmãos, escravo, foi ali na casa de Potifar, perseguido pela mulher, lançado na prisão. Você já pensou a cabeça de José? É da vontade de Deus ou não era da vontade de Deus? Deus estava moldando o futuro governador do Egito. Era da vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, é para todo mundo se prostrar. Eu não vou me prostrar. Era da vontade de Deus que eles não se prostrassem? Era. Prenda, leva, joga na fornalha de fogo ardente. Hoje nós sabemos que Deus estava lá com eles e os livrou. Mas vocês já pensaram na prova? Os homens que jogaram eles, que chegavam perto, morreram. Imaginem eles. Às vezes nós passamos por determinadas situações difíceis nas nossas vidas e essas situações são sim da vontade de Deus. Acabamos de ler um texto que prova sobre isso. O que Jesus disse? Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Qual era a vontade de Deus? Que Jesus, o seu filho, passasse por todo aquele sofrimento. Conclusão, que palavra de Jesus no último versículo que nós lemos, né? Ele, após ter ficado uns minutos ali e orado, a palavra de Deus diz que o seu suor correram grandes gotas de sangue, e ele chegou para os seus discípulos e disse: basta, levantem-se, é chegada a hora, é chegado o momento que o Filho de Deus vai ser entregue aos homens. Os irmãos já pensaram nisso? E a mesma palavra ele diz para nós nessa manhã: basta. Imagine o próprio Deus, o próprio Jesus falando com cada um de nós nessa manhã: basta. É chegado o momento de levantarmos desse sono espiritual. É chegado o momento de nós buscarmos mais a Deus em oração. É chegado o momento de estarmos mais vigilantes quanto tudo o que está acontecendo à nossa volta. É chegado o momento de nós estarmos muito mais preocupados com as nossas famílias, se vão um dia morar conosco no céu, estar muito mais preocupado com a igreja de Cristo e com toda essa sociedade que está indo para o inferno, do que nos preocupar com nós mesmos. Basta, é chegado o momento de nós fazermos muito mais a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para as nossas vidas do que a nossa própria vontade. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Os irmãos que vão me servir, me ajudar a servir a ceia, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 11. Desculpe, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 11, a partir do versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Os irmãos, por favor, alguém pegue o pão e alguém também pegue a bandeja do cálice. Pode pegar, que nós vamos estar orando, abençoando. Isso, obrigado. Vamos estar orando. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo teu sangue, pelo teu corpo que foi dado por nós. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário. Obrigado por todo aquele sofrimento. Aquele não era o teu lugar, era o meu lugar, era o nosso lugar. Nós que deveríamos estar ali, e o Senhor com grande amor se colocou naquele lugar por cada um de nós. Obrigado por esse amor imenso, ó Deus, de ter enviado o seu Filho unigênito para estar morrendo por cada um de nós. Esteja abençoando agora os elementos da ceia, que em nome de Jesus, esse pão, esse cálice, ó Deus, quando nós ingerimos, aqueles que estiverem fracos espiritualmente, possam ser fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, doentes, enfermos em sua carne, que o Senhor possa estar restaurando, curando, que em nome de Jesus possa haver transformação neste lugar. Abençoe os nossos irmãos também que estão em casa, que eles possam ceiar e que o seu nome possa ser glorificado e exaltado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem servir em nome de Jesus.
trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Adora o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua morte. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado, Jesus, que todos nós éramos como ovelhas desgarradas, longe do teu aprisco, longe do teu amor.
fadadas ao fracasso, entregues ao matador, e o Senhor veio e nos salvou, nos libertou, nos transportou para o reino do seu amor. Obrigado pela salvação, pela morte de Jesus, pelo seu sangue vertido no Calvário, esse sangue que nos dá vida, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz nova criatura, esse sangue que nos comprou e tirou sobre nós toda a condenação que havia sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há, Senhor, para aqueles que estão em Ti, para aqueles que foram lavados e remidos no Teu sangue. Obrigado. Depois vocês se servem. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, e tendo dado graças, deixa só os irmãos se servirem. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua morte, pelo teu sofrimento por cada um de nós. Aleluias. Diz a palavra do Senhor, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então, em memória do Senhor, de todo o seu sofrimento na cruz do Calvário, comemos o pão. Aleluia, obrigado, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do nosso Senhor, tomamos o cálice. Aleluias. Obrigado, Jesus, por todo o seu sofrimento na cruz do Calvário. Obrigado por esse sangue carmesim, esse sangue que nos cura, que nos liberta. A tua palavra diz através do profeta Isaías que por tuas pisaduras, pelo teu sofrimento, nós somos sarados, nós somos curados, nós fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas, temos o direito de poder um dia morar contigo no céu. Não somos mais chamados de bastardos, mas de filhos, filhos da herança. Obrigado pela tua morte, pelo teu sofrimento, que é através desse seu sofrimento que o Senhor nos deu cura, nos deu salvação, nos deu transformação para as nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a presença bendita do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida,
Compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.